vêm as boas ideias? Todo mundo quer saber, né? De onde vêm as boas ideias. No mundo cada vez mais incerto, a gente quer ter cada vez mais boas ideias, sermos mais criativos. Acho que foi por essa razão que eu escolhi há muito tempo atrás esse livro para ler, né? Alguns anos atrás esse livro para ler do Steven Johnson e eu gostei bastante. Então, conforme eu comentei com vocês, né, no vídeo que eu compartilhei anteriormente, eu vou comentar sobre alguns livros aqui que eu super recomendo, que eu gostei de ter lido e que estão aí na minha fila para ler, né? Então, esse De Onde Vêm as Boas Ideias é um livro ótimo. Eu não vou fazer aqui um resumo detalhado de todos os capítulos, né, de tudo que o autor traz, até porque eu acho que é mais interessante mesmo vocês assistirem os vídeos deles, lerem o livro, para ter realmente aí uma profundidade no que ele traz. Então, assim, não vou fazer aqui um resumo do livro, mas eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são relevantes e trazer também o meu ponto de vista e o que esse livro me fez refletir, juntando um pouco, né, com o meu conhecimento, com a minha experiência e com o meu momento atual. Então, o livro ele é muito interessante porque ele extrapola, né, esse conceito de que as boas ideias e grandes insights às vezes vêm de um exercício muito solitário de um gênio, né, do momento ahá, onde as inovações acontecem, onde as pessoas têm as ideias e as inovações acontecem. Então ele na verdade desmistifica um pouco essa questão da ideia, do insight e da inovação, né? Trazendo ali alguns exemplos muito legais e estudos feitos também, né, que suportam a ideia de que as inovações elas acontecem por conta de um ambiente propício à troca, né? Então, quando a gente tem uma visão de rede, a gente consegue de fato fazer com que os conhecimentos circulem, né? As indagações, necessidades, questionamentos aconteçam, né? Dentro de um ambiente de rede super aberto a essas discussões. Então, assim, ele traz inúmeros exemplos de grandes inovações que aconteceram, que vieram desse contexto, desse casamento aí de alguns elementos, de alguns atributos, de ambientes que propiciam a inovação, que propiciam a termos boas ideias, né? Então, eu vou destacar aqui um ponto que eu acho bem legal, que ele comenta, né, dessa questão do possível adjacente, né? Então, quando eu vi o livro, né, fiquei bastante interessada e ele ressoou muito para mim, né? Não à toa é o primeiro livro que eu tô recomendando nessa série que eu tô comentando os livros, né? Ele ressoou muito comigo porque ele valoriza essa questão da curiosidade, né? Por exemplo, o quanto a nossa curiosidade intrínseca, né, super motivada, faz com que a gente muitas vezes navegue em campos diferentes, olhando para temas diferentes ali, num exercício bem de serendipidade, né, que é aquela palavra bem complicada ali, para poder explicar essa nossa fluência entre diferentes temas, né? A gente fica quase que zapeando e pulando de um assunto para o outro, uma coisa vai puxando a outra, e quando a gente está realmente motivado, intrinsecamente motivado, né, curioso, a gente realmente consegue ter esse vislumbre de conhecimentos que podem ali ser conectados, né? Então, ele defende, né, que a sorte ou a inovação ela é favorecida pela mente conectada, ou seja, né, pela aquela pessoa que está sempre conectando esses pontos e esses conhecimentos disponíveis. E daí ele também fala que assim não é uma questão de uma inovação acontecer da noite para o dia. Você precisa de ter uma combinação de muitos elementos, muitos fatores que faz com que esses momentos de grandes revelações ou de grandes mudanças, eles também venham por conta de um conjunto de circunstâncias que ele acaba aqui descrevendo, né, como ele traz, né, de um outro cientista, o termo o possível adjacente. Então ele diz, eu vou ler a frase aqui porque eu achei excelente. O cientista Stuart Kauffman tem um nome sugestivo para o conjunto de todas essas combinações de primeira ordem que possibilitam a inovação, o possível adjacente. A expressão capta tanto os limites quanto o potencial criativo de mudança e inovação.
O possível adjacente é uma espécie de futuro espectral, pairando nas bordas do atual estado das coisas, um mapa de todas as maneiras segundo os quais o presente pode se reinventar. Então é muito interessante porque ele traz assim essa visão de que há esse futuro espectral, né, pairando na borda de todas as coisas, que vem justamente é, dessas inúmeras possibilidades de conexão, de conhecimentos, de repertórios, de expertises, de necessidades para a resolução de problemas e para criação de coisas novas e interessantes, né? Então, eu achei bem legal esse termo, acho que vocês podem ler um pouco mais a respeito, mas assim, é quase poético, assim, né? Você tem essa visão de que a curiosidade, hoje a gente tem também aquela questão, né? A gente não pode perder tempo, a gente não pode procrastinar, temos que ser especialistas, fazer sempre aquilo que a gente está acostumado, né? E ao mesmo tempo, a gente vê que é tão importante cultivar essa curiosidade e esse pensamento um pouco mais amplo, holístico, generalista, porque isso com certeza vai fazer diferença para a gente navegar nesse possível adjacente, né? Então, achei bem interessante. Inclusive, ele traz também um exemplo bem legal. Aqui não vou entrar em muitos exemplos para não tirar um pouco aí a magia do livro, né? De ler, de ver esses exemplos que ele dá. Mas, de fato, aqui eu tenho um outro exemplo que ele traz, que é a questão do café inglês da era do iluminismo, né? Que trouxe ali, fertilizou incontáveis inovações. Por quê? Porque ele reunia diferentes pessoas, né? E camadas sociais, então reunia médicos, filósofos, cientistas, artistas, para poder justamente debater, e tinha um pouco também do não convencional, né? Pessoas questionadoras. Então, essa troca de informação, ela também, essa troca de informação, de conhecimento, ver coisas por outras perspectivas, argumentar, ela se faz tão necessário, isso gera também ali muitos frutos, né? Então, ele traz essa visão, né? E traz aqui no livro, de que centros urbanos, quase que representados ali nessa visão do café, né, do café inglês, ele cumpre assim, um pouco desse papel, né, de fornecer ali uma diversidade, né, de pessoas, de diferentes estilos de vida, olhares, e isso é tão fundamental para a inovação, né, essa troca. Então, tem várias coisas interessantes que ele fala no livro. Vou trazer mais um ponto, que é a questão de plataformas, né? Então, ele comenta como a inovação também é criada em cima dessas redes, dessas plataformas, né? Que elas acabam sendo habilitadoras de grandes conquistas, de grandes mudanças. E esse é um trabalho que ele é bastante incremental, né? Então, assim como a intuição também, ela não é um processo tão rápido, né? Você às vezes tem um insight ou uma ideia, mas você traz aquela sementinha, aquele embrião de muito tempo. Da mesma forma, muitas inovações que acontecem em rede, elas dependem de plataformas que foram sendo criadas e empilhadas, né? Então você tem ali uma série de plataformas, né? De processos, de produtos, de conhecimento, de conexões que foram sendo criadas, e elas vão trazendo esse potencial regenerativo, né, para quem está envolvida, para as instituições envolvidas, para as pessoas envolvidas, porque você acaba utilizando todo essa infraestrutura, a sua maneira da plataforma, como para novos fins, né? Então você começa a se reinventar através daquilo que você dispõe, né? Daquelas informações e daqueles ferramental, né, que você realmente dispõe. Então, assim, o livro ele é super interessante, gostei bastante, e eu gostaria de acrescentar que esse pensamento já de que a inovação vem da conexão em rede, ele é muito interessante. Eu acho que é bem legal para quem quer conhecer um pouco mais. Eu também falo do livro, né, The System View of Life, que é do Capra, que ele estuda muito essa questão do pensamento sistêmico, e também, né, a sua maneira, ele faz como Steven Johnson,
esse mapeamento, essa identificação de alguns padrões, né, algumas características dessa visão e atuação em rede que tem muita relação com a própria vida e com a própria natureza. Então, a gente, né, como partes da natureza, a gente acaba também atuando um pouco, né, como a gente vê a própria vida, né, se regenerando e se suportando, né, se co-criando juntas. Então, assim, eu acho que é super legal, assim, tem um vídeo no meu canal que fala sobre insights aí de uma maneira um pouco mais prática, tá? Falando de ferramenta num contexto de projeto de design. Então, assim, não tô falando numa questão mais científica cognitiva, mas em como a gente, de repente, pode desmistificar o insight e conseguir, de fato, chegar em bons achados, vamos dizer assim, boas sínteses de pesquisa, né? Então, para quem se interessar, pode procurar no meu canal. E também eu queria aqui deixar 2 pontos, né? Então, primeiro que eu acho que para essa visão de ter boas ideias para a conexão de rede e todos esses pontos que o Steven Johnson traz, eu acho que a gente também tem que fazer um exercício muito grande de manter acesa a nossa curiosidade, a nossa motivação e também trabalhar muito a questão da humildade, do não ter aquela questão do ego exacerbado, né? Porque muitas vezes o que eu vejo hoje é que a gente, por mais que a gente se reúna com as pessoas na internet ou presencialmente, às vezes a gente só quer provar o nosso ponto, né? A gente ouve querendo já retrucar e muitas vezes a gente conversa, mas a gente não chega em novas sacadas, a gente não constrói nada junto, mais um conhecimento, né? A gente não navega no possível adjacente, né? A gente, de fato, acaba ficando ali nessa defesa por conta de uma visão um pouco egoísta nossa, né? De sempre se colocar ali como a pessoa que ganhou a discussão e coisas do gênero. Então, eu acredito que a gente precisa exercitar um pouco isso, ouvir com mais generosidade, querer compartilhar e trocar com as pessoas de forma mais generosa. Então, acho que isso daí é fundamental para a gente, de fato, conseguir viver, né, esse ambiente que o Steven Johnson mapeia aqui, traz e propõe para a geração de inovação. Uma provocação ótima que eu achei do Walter Longo, né, eu tive uma aula com ele, e na aula ele fez essa provocação para a turma que eu achei super interessante, que é como a gente pode ter bons insights também se a gente não criar repertório. Então, eu vejo assim muitas dúvidas das pessoas, né? As pessoas tendo aquela visão, aquele mito de que fazer um workshop, reunir as pessoas, promover ali, né, uma sessão de geração de ideias, um brainstorming, né, uma chuva de ideias, vai resolver os problemas e a gente vai sair com ideias realmente sensacionais. Mas muitas vezes não acontece dessa forma, né? Além de ter toda essa visão que o Steven Johnson traz da incubação da ideia, né? Da incubação da intuição, tem também o que o Walter Longo provocou, né? Propôs ali, que da mesma forma, o nosso cérebro ele não é capaz de fazer sinapses e a gente chegar em questionamentos e revelações se a gente não tiver o conhecimento dentro da nossa cabeça. E como a gente está tendo cada vez mais essa inteligência, essa exteligência, né, que está fora da gente, na internet, então assim, a gente precisa tomar o cuidado para também assim sermos curiosos, promovermos essas trocas, mas também a gente conseguir ter essa curiosidade que nos leve à aquisição desse conhecimento, dessa informação de maneira um pouco mais profunda para a gente conseguir construir repertório e chegar em melhores insights e também ter ali, né, uma possibilidade de articular melhor, né, as ideias, as informações quando a gente está conversando com alguém. Então foi uma provocação que eu achei ótima e faz muito sentido para esse tema que a gente está trabalhando. Bom, pessoal, esse vídeo já está comprido. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro resumo. E eu vou preparar outros vídeos de outros livros que eu super recomendo. E eu acredito que vocês vão gostar muito dessa leitura e também do que vocês puderem encontrar disponível do Steven Johnson. Tá bom, pessoal? Agradeço muito. Um grande beijo e abraço para todos que me ouviram.